A vida não tem sentido. E tudo bem. A vida não tem sentido. E sabe de uma coisa? Isso não precisa ser um problema. Não há um propósito maior, uma razão divina ou cósmica que nos determine o que devemos fazer. E isso, na verdade, é libertador. Muitas vezes, estamos tão focados na busca por significado, por encontrar respostas para perguntas que, no fundo, talvez nunca sejam respondidas. O que faz a vida valer a pena? O que estamos fazendo aqui? Será que existe um propósito? Mas a verdade, por mais difícil que seja de engolir, é que a vida não tem um sentido inerente. E, ao aceitar isso, podemos começar a entender como podemos viver de forma mais plena. O peso do sentido. Durante nossa vida, somos constantemente alimentados com ideias de que precisamos encontrar um sentido para nossas ações. As religiões nos dizem que temos uma missão divina. A sociedade nos diz que precisamos atingir algum tipo de sucesso, ser produtivos e deixar um legado. Todos esses conceitos são construídos, são expectativas impostas, não são verdades absolutas. E, no fundo, sabemos disso. E quando falamos sobre isso, muitas pessoas se assustam. Mas então, a vida é só um grande vazio. Elas perguntam, como se isso fosse o fim. E o medo do vazio é, de fato, uma das maiores fontes de angústia que sentimos. O medo de não ter um propósito. Mas talvez seja exatamente esse o ponto. O vazio não é um inimigo, ele é a nossa oportunidade de ser livre. Parece contraditório, não é? A ideia de que a ausência de sentido é, na verdade, algo positivo. Algo libertador. Mas pense um momento. Se a vida não tem um sentido pré-determinado, você pode criar o seu próprio significado. Não há nada que o obrigue a seguir um caminho traçado por outros. Não há uma missão dada, uma razão cósmica que você deva seguir, a não ser aquela que você mesmo decide. O niilismo e a liberdade. Aqui entra o niilismo. O niilismo não é algo a ser temido. Muitas pessoas têm uma ideia errada do niilismo, associando-o apenas a desespero, pessimismo e um tipo de desesperança. Mas, na verdade, o niilismo é simplesmente o reconhecimento de que não há um sentido pré-determinado para a vida. Não existe um propósito cósmico, uma ordem universal que nos diga o que devemos fazer. E isso pode parecer sombrio à primeira vista, mas na verdade, é uma das coisas mais libertadoras que você pode experimentar. Quando você para de buscar um significado maior para tudo, a vida ganha um novo sabor. Ela se torna mais espontânea, mais autêntica. Você é livre para viver da maneira que desejar, sem se preocupar com expectativas externas ou com um objetivo maior que precisa ser alcançado. Isso não significa que a vida perca seu valor. Muito pelo contrário. Ao compreender que o valor da vida não está em um propósito cósmico, mas nas experiências cotidianas, nas pequenas alegrias, nas pequenas escolhas que fazemos a cada dia, começamos a ver a beleza do que já temos. Aceitando o vazio. Viver sem um sentido maior não significa viver sem significado algum. Significa perceber que o significado da vida é aquilo que nós mesmos escolhemos dar a ela. E essa liberdade, esse vazio inicial, é o que nos dá a oportunidade de viver com mais intensidade, com mais autenticidade. Veja, a vida é cheia de desafios, de dores, de momentos difíceis. Às vezes, é fácil se perder nessa maré. Mas ao aceitar o fato de que não existe um sentido pré-estabelecido, você começa a ver que as pequenas ações do dia a dia são as que realmente importam. Muitas vezes, a sociedade nos empurra a buscar grandes conquistas, a acumular riquezas ou status. E quando não conseguimos atingir essas metas, nos sentimos inúteis. Mas, e se a verdadeira liberdade estivesse em abandonar essas metas impostas e focar no que realmente importa para você? E se a verdadeira beleza estivesse em ser você mesmo, em viver sem ter que justificar cada momento da sua vida para os outros? Viver no agora. O niilismo nos ensina a viver no momento presente. Sem a necessidade de encontrar respostas para tudo, podemos, finalmente, nos permitir viver. Podemos viver sem a pressão de buscar um sentido maior. Podemos viver como seres humanos, com todas as nossas falhas, contradições e limitações.
Viver no agora significa abraçar a impermanência das coisas. Saber que nada é eterno, nem mesmo os momentos mais difíceis. Isso, por si só, já é uma forma de libertação. Não estamos presos a um futuro distante que deve ser alcançado, nem a um passado que devemos buscar significado. Estamos aqui, agora, e isso é o suficiente. E no agora, você pode encontrar beleza nas pequenas coisas, em um café quente pela manhã, no cheiro da chuva, no som da música que te toca, nas conversas sinceras que você tem com as pessoas ao seu redor. Todas essas pequenas experiências são o que fazem a vida valiosa. Elas não precisam de um sentido maior para serem apreciadas. O poder de criar seu próprio sentido. Agora, você pode estar pensando, ok, mas se a vida não tem sentido, como eu posso continuar? Como eu posso encontrar força para seguir em frente? E aqui está o ponto mais importante: você tem o poder de criar seu próprio sentido. Se a vida não tem um propósito dado, você pode criar o seu próprio. Isso não significa buscar algo grandioso. Não é sobre alcançar um grande feito ou deixar um legado. Significa viver de forma autêntica, buscando aquilo que realmente faz sentido para você. Você pode encontrar significado em pequenas ações diárias, em ajudar alguém, em criar algo, em aprender algo novo, em simplesmente ser gentil consigo mesmo. Essas coisas, embora pequenas, têm um valor imenso porque elas são suas. Você as escolhe. Você cria o significado delas. O que fazer agora? Então, o que você pode fazer agora, sabendo que a vida não tem um sentido universal? Em vez de lutar contra isso, aceite. Aprecie o fato de que você tem o controle. O vazio pode ser assustador, mas é também o que lhe dá liberdade. Não se sinta pressionado a buscar um sentido grandioso. Em vez disso, concentre-se em viver o agora, em fazer as pequenas coisas que fazem a diferença. Seja honesto consigo mesmo. O que faz você se sentir vivo? O que te traz prazer, mesmo nas coisas simples? A resposta não precisa ser grandiosa. Na verdade, quanto mais simples e genuína for, melhor. Porque, no fim das contas, a vida não precisa de um grande propósito para ser vivida de forma plena. O propósito é o que você decidir criar para si. Talvez você esteja se perguntando, se a vida não tem um propósito maior, por que seguir em frente? O que faz a vida valer a pena? A resposta não é simples, e não há uma única resposta para todos. Mas, no fundo, a falta de um sentido fixo nos oferece a chance de criar o nosso próprio caminho, de definir o que é importante para nós. E isso, meus amigos, é uma das coisas mais poderosas que podemos fazer. A liberdade de não precisar de um propósito. Quando aceitamos que a vida não tem um sentido absoluto, algo acontece, nós nos libertamos da pressão de ter que atingir um objetivo grandioso. Não há mais uma necessidade de viver para agradar aos outros ou atender às expectativas externas. Não precisamos mais justificar nossa existência com grandes feitos ou com um legado imortal. Podemos simplesmente viver. E essa liberdade de não precisar ter um propósito definido é extremamente poderosa. Em vez de nos perdermos em uma busca incessante por algo que talvez nunca seja alcançado, podemos nos concentrar em viver de forma autêntica. Em vez de procurar por algo lá no futuro que validará nossa existência, podemos focar no que está ao nosso redor, no presente. E é no agora, neste momento, que a vida realmente acontece. O absurdo da existência e como isso nos fortalece. Ao nos depararmos com a ideia de que a vida é absurda, que não há razão para nossa existência além de nossa própria criação, algo interessante acontece. Podemos parar de lutar contra o absurdo e, em vez disso, aceitar que a própria existência é um fenômeno curioso. A vida é o que é, sem explicações lógicas ou respostas definitivas. E isso, de certa forma, nos dá a chance de explorar a vida de maneiras novas e inesperadas. Em vez de buscarmos um grande sentido, podemos começar a perceber a beleza nas pequenas coisas. O absurdo da vida não precisa ser algo a ser temido ou evitado. Ele pode ser visto como algo libertador. Afinal, ao perceber que não estamos presos a um destino fixo, estamos livres para agir de acordo com nossos próprios desejos e vontades.
Viver para si mesmo. O significado das pequenas coisas. Muitas pessoas sentem que devem viver para agradar aos outros, que sua felicidade está em cumprir expectativas externas. Se você realmente pensar sobre isso, perceberá que essas expectativas são construções que nos foram impostas, não são algo intrínseco à nossa existência. E, ao abandoná-las, você começa a perceber algo simples e poderoso: você pode viver para si mesmo. A vida não precisa ser um grande espetáculo ou uma busca eterna por algo que nunca será alcançado. As pequenas coisas são o que realmente importam. O sabor de um bom café, o prazer de ouvir uma música que toca seu coração, o momento de relaxamento ao final de um dia cansativo. Não são os grandes feitos que definem nossa existência, mas as pequenas alegrias do cotidiano. O niilismo nos ensina a valorizar as coisas simples, a viver de maneira mais leve e autêntica. Quando não há um grande sentido para se encontrar, a vida se torna mais agradável quando você encontra sentido nas coisas que realmente importam para você. O desapego das expectativas, ser livre da pressão. Outra forma de lidar com a falta de um propósito maior é se desapegar das expectativas que a sociedade coloca sobre nós. Somos bombardeados constantemente com mensagens que nos dizem como devemos ser, como devemos viver e o que devemos alcançar. Mas, e se você simplesmente deixar de lado essas expectativas e começar a viver de acordo com o que você realmente quer? Isso não significa ser irresponsável ou viver de forma desleixada. Significa tomar o controle da sua vida de forma consciente. Significa parar de tentar se encaixar nos moldes que foram feitos para outras pessoas e começar a seguir o seu próprio ritmo. Se você não se sente confortável com as expectativas impostas pela sociedade, talvez seja hora de questioná-las, e quem sabe, seguir um caminho que seja mais autêntico para você. A vida, quando desprovida de um grande sentido, pode ser vivida com mais espontaneidade, mais flexibilidade. Sem o peso da pressão, você se torna mais livre para fazer escolhas que realmente fazem sentido para o seu próprio bem-estar. O poder do agora, aproveitando o momento presente. Se a vida não tem um significado intrínseco, talvez o segredo esteja em aprender a viver o momento presente. Ao invés de ficarmos obcecados com o futuro ou com o que já passou, devemos nos concentrar no agora. O momento que está acontecendo, a única realidade concreta que temos. Isso é algo poderoso. O agora é tudo o que temos. Ao parar de buscar algo além do presente, você começa a perceber a beleza das pequenas coisas que compõem o seu dia. Não importa se você está no trabalho, em casa ou em uma caminhada no parque. O momento presente é onde a vida realmente acontece. Abraçar isso é viver de maneira plena. O agora nos permite uma nova perspectiva sobre nossas vidas. Sem a pressão de procurar um grande significado, podemos realmente perceber o que está acontecendo ao nosso redor e sentir gratidão pelas coisas simples. Ao se concentrar no agora, você dá mais espaço para experiências autênticas e, mais importante, você começa a se sentir mais vivo. Criando seu próprio significado, a força da autocriação. Por fim, talvez o maior poder que temos ao viver em um mundo sem um sentido fixo seja o poder de criar nosso próprio significado. A vida não tem um propósito divino ou uma razão cósmica para nossa existência, mas isso não significa que nossa vida seja sem valor. O valor está nas escolhas que fazemos, nas ações que tomamos, na forma como decidimos viver. Cada um de nós tem a capacidade de dar sentido à sua vida, e isso pode ser feito de muitas maneiras diferentes. Não existe um caminho único ou um modelo a ser seguido. Ao invés disso, devemos nos permitir experimentar, errar e aprender. A cada passo, a cada tentativa, vamos criando o significado da nossa própria jornada. Por mais que a vida não tenha um sentido universal, isso não significa que ela seja sem valor. Pelo contrário, ela é preciosa exatamente por ser única, por ser nossa. Ao abraçar a ideia de que podemos criar nosso próprio caminho, começamos a viver de maneira mais autêntica, sem a necessidade de procurar algo além de nós mesmos. A vida é sua, o significado é seu. A vida não tem sentido, mas isso não é algo a ser temido. Pelo contrário, é uma grande liberdade. Você é o criador da sua própria história. E isso é mais poderoso do que qualquer propósito dado a você. Aceite o vazio, viva o agora,
e crie seu próprio significado. Você tem a liberdade de ser quem você realmente é, sem as amarras de um destino pré-estabelecido. E, no final, talvez seja essa a maior beleza que a vida pode oferecer. O poder de escrever sua própria narrativa, sem se preocupar com o que os outros esperam de você. Obrigado por assistir até o final. Se inscreva no canal Nihilista Moderno, para não perder os próximos vídeos, com lições que podem mudar sua vida. Se esse conteúdo te ajudou, comente e compartilhe com seus amigos. Um abraço e até a próxima.